Não sei se está gravando. Acho que agora está. Já aparece ali. Então, acho que vamos iniciar, né? Então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Especial a todos aí, né? Então, nós vamos iniciar hoje a apresentação de trabalho de conclusão de curso, né? Hoje, iniciando com a aluna Tamara da Cruz Juliano. E, de antemão, já quero agradecer a disponibilidade aí das professoras, né, para a participação da banca. Então, a professora Tamires, muito obrigado. A professora Jéssica também, muito obrigado. E quero dizer, então, que a aluna Tamara, ela tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente vai às perguntas aí dos membros da banca. Então, Tamara, fique à vontade. É com você agora, tá ok? Eu vou pedir para os demais também, a gente vai desligar o microfone para não dar interferência, então vai ficar só o teu, tá, Tamara? Pode ficar à vontade. Vai lá. Boa noite, desde já quero agradecer a banca. Hoje eu estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso, titulado como O papel do farmacêutico no descarte correto e uso racional de medicamentos. Meu nome é Tamara da Cruz Juliano e o meu orientador foi o Adalberto Alves de Castro. A introdução. Então, o uso racional de medicamento consiste quando o paciente recebe a medicação adequada, conforme as suas necessidades clínicas e doses correspondentes ao tratamento individual durante todo o período de tratamento com o menor custo possível. A automedicação é entendida como o uso de medicamentos para tratar doenças ou sintomas percebidos pelas pessoas, onde o próprio paciente decide qual fármaco vai utilizar, sem a prescrição ou supervisão de um médico ou de um dentista. O risco da prática da automedicação está associado à instrução dos pacientes, como também do acesso dos mesmos ao sistema de saúde. Contudo, é um comportamento bem preocupante, né, por ser realizado de forma inadequada e também de forma bem excessiva, sendo que, na maioria das vezes, ele é efetuado com um medicamento que necessita da prescrição médica. Estudos demonstraram que vários medicamentos são persistentes no meio ambiente e não são completamente removidos da estação de tratamento de esgoto, estando presente na água para consumo, acarretando intoxicação, doenças e também degradação ambiental. A prática da medicamentalização da saúde é uma realidade de modo que as regulamentações e normas que orientam o comércio, a prescrição e também o uso não têm sido suficiente para minimizar os riscos e os prejuízos dela decorrentes, e ainda mais preocupante, o descarte inadequado dos mesmos. Assim como podem gerar problemas de saúde e também problemas econômicos, eles também podem representar um problema ambiental em virtude dos contaminantes orgânicos oriundos desses resíduos. Então, a atividade do farmacêutico no exercício da sua profissão deve ser voltada para ações de prevenção de saúde, promover a comunicação com os pacientes sobre o uso de medicamento, induzindo os pacientes à leitura da bula e, sobretudo, assegurando pleno entendimento sobre as instruções do seu tratamento. A comunicação com o paciente sobre o uso correto do medicamento e do tratamento é extremamente importante, porque facilita a identificação de problemas relacionados aos medicamentos e também promove a adesão ao tratamento. A atenção farmacêutica é utilizada pelo profissional farmacêutico com o objetivo de promover o uso racional de medicamentos e também de conscientizar a população sobre a importância dessa prática, também orientar sobre o descarte correto de medicamentos, justificando a necessidade da presença desse profissional em todas as farmácias do país. A justificativa. A realização da pesquisa busca verificar se os profissionais farmacêuticos do município de São Miguel conhecem o projeto Reciclando Medicamentos. Avaliar a importância do profissional farmacêutico no descarte correto de medicamentos, bem como o uso racional, investigando o conhecimento dos participantes da pesquisa sobre o projeto Reciclando Medicamento no município de São Miguel.
Os objetivos. Então, o objetivo geral do artigo foi analisar a atuação do profissional farmacêutico na orientação farmacêutica sobre o descarte e uso racional de medicamentos. O objetivo específico foi identificar se os profissionais farmacêuticos conhecem a logística e também o funcionamento do projeto Reciclando Medicamentos aqui no município de São Lugero. Investigar como os profissionais farmacêuticos promovem o uso racional de medicamentos em seus ambientes de trabalho. Os procedimentos metodológicos. Então, o presente estudo foi realizado no município de Santa Catarina, onde se encontra o projeto Reciclando Medicamentos. Esse estudo consistiu em uma pesquisa exploratória descritiva, em que foram aplicadas entrevistas utilizando questionário semi-estruturado para amostragem de dados. A pesquisa foi realizada com profissionais farmacêuticos que atuam nas áreas de dispensação e também manipulação de medicamentos no município de São Lugero, que é um dos municípios que participam do projeto Reciclando Medicamentos. Então, foram aplicados 10 questionários com os participantes voluntários, sendo profissionais farmacêuticos. A pesquisa, a partir das entrevistas, aconteceu em farmácias aqui do município que aceitaram participar da pesquisa. É bem bom ressaltar também que essa pesquisa teve a sua aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa do Unibave, a partir do número 4.174/648 de 2020. Então, todas as informações e dados coletados nessa pesquisa serão mantidos em sigilo e também foram apenas para fim da pesquisa. Agora eu vou para o resultado, que é a parte mais importante do artigo. Então, na primeira tabela, a gente tem o perfil dos participantes da pesquisa. E 90% dos participantes, como a gente pode ver, foram do sexo feminino. Apenas 10% foi do sexo masculino. Também foi perguntado quanto tempo eles eram formados. 88,9% respondeu que já era formado há alguns anos. 11,1% respondeu que estava formado há alguns meses. Também foi perguntado se eles tinham feito algum tipo de especialização na área. E 60% respondeu que não, e 40% respondeu que tinha feito algum tipo de especialização. O gráfico como perguntado. Você conhece o projeto Reciclando Medicamentos? Como a gente pode ver, 90% respondeu que sim, que conhece o projeto, e 10% respondeu que não. Como a gente pode ver, a maioria dos entrevistados, então, conhece o projeto, até porque ele já está inserido aqui na cidade de São Lugero há algum tempo. No gráfico 2 perguntava, você orienta os clientes como deve ser feito o descarte correto de medicamentos? A maioria, 80% respondeu que sim, que orienta, e apenas 20% respondeu que não. Então, a maioria da população ainda não sabe os riscos que causam o descarte incorreto de medicamentos. Então, é sempre bom a gente estar informando a forma correta do descarte. Orientar sempre levar nos pontos de coleta e postinho de saúde, que tem alguns que aceitam, ou até mesmo em farmácia, para que seja descartado da forma mais correta possível. Para o uso terapêutico, as pessoas adquirem medicamentos que, em muitos casos, não são consumidos por completo. Ao perderem o prazo de validade, tais medicamentos são descartados no esgoto residencial, sem nenhum cuidado, o que contribui para gerar risco ao meio ambiente. Então, o gráfico 3 perguntava, você orienta sobre as condições corretas de armazenamento e descarte de resíduos no momento da dispensação? 80% respondeu que sim, que orienta, e 20% respondeu que não. Então, como a gente pode ver, o uso racional também começa pela qualidade do medicamento e também pelo manuseio. Então, é bom orientar sempre a deixar em lugares frescos, em lugares secos, deixar em lugar seguro, de modo que as crianças não vão ter acesso. Os medicamentos, tipo termoláveis de geladeira, sempre orientar, assim que chegar em casa, o paciente já colocar na geladeira, para que esse medicamento não perca o seu mecanismo de ação, O armazenamento adequado e a preservação de medicamentos são fatores fundamentais para a sua eficácia, devendo sempre existir certas medidas referentes ao cuidado e estabilidade da dose desses fármacos.
O gráfico 4 perguntava: você informa aos pacientes as possíveis consequências do descarte indevido de medicamentos? 90% respondeu que sim, informava os seus pacientes, e 10% respondeu que não. Então, é sempre bom falar que se esses medicamentos jogados no lixo comum pode causar um certo impacto ao meio ambiente. E também é bom informar que tem alguns medicamentos que podem, aumentar a resistência bacteriana, assim como acontece com os antibióticos. Então, o descarte de medicamento vencido, contaminado, interditado ou não utilizado, embora não haja uma atenção especial para esse tipo de lixo, pode causar contaminação do solo e também da água, se forem jogados em locais inadequados, como lixões e terrenos abandonados, podendo até aumentar a resistência bacteriana de alguns medicamentos, como eu falei ali anteriormente. O gráfico 5 perguntava: você conhece algum ponto de coleta de medicamentos na sua cidade? A maioria, 90%, respondeu que sim, que conhecia. Então, assim como eles conhecem o projeto, eles também conhecem onde ficam esses pontos de coleta, podendo, assim, estar sempre orientando os pacientes a levar medicamentos que não utilizam mais, vencidos, ou que não estejam mais em boa condição de uso, nesses pontos de coleta. O gráfico 6 perguntava: você promove o uso racional de medicamento em seu ambiente de trabalho? Então, assim como a gente pode ver, todo mundo respondeu que sim, que promove o uso racional. Até porque, se a gente parar para pensar, o risco da automedicação está associado com a instrução que a gente mesmo dá ao paciente, Então, é sempre bom falar para não interromper o tratamento, para que não haja aquele tipo de sobra, de medicamento, não utilizar as receitas antigas, e mais importante ainda, não estar indicando medicamento a outras pessoas, familiar, amigo, porque nem sempre o que fez bem para mim vai fazer bem para outra pessoa, A atenção farmacêutica é uma prática profissional que visa orientar o paciente sobre o uso racional de medicamentos, proporcionando qualidade de vida por meio de ações do profissional farmacêutico, bem como suas condutas, compromisso, responsabilidade, valores éticos e também conhecimento. O gráfico 7 perguntava: com relação à pergunta anterior, se a resposta for sim, você informa os seus clientes sobre o risco da automedicação? Então, como a gente pode ver aqui também, todo mundo respondeu que sim, que informa os clientes sobre esse risco. Então, a automedicação ela se torna um comportamento bem preocupante se realizado de forma correta e também excessiva, porque muitas vezes ele é efetuado com medicamento que precisa da prescrição de um médico, podendo então ocorrer algum tipo de intoxicação por dose elevada, reação adversa e até desacordo de posologia. Então, a automedicação muitas vezes é vista como uma simples solução para um alívio imediato de uma dor ou um incômodo que a pessoa está sentindo. Sem saber, o paciente pode ter consequências graves por se automedicar, podendo causar o agravamento de uma doença. Dessa forma, se torna importante a orientação do farmacêutico sobre os riscos da automedicação. O gráfico 8 falava: você concorda que o farmacêutico tem um papel importante no contato com os pacientes, sendo ele o responsável pelo aconselhamento na utilização dos medicamentos para que o paciente tenha o tratamento correto? Então, todo mundo também, todos os participantes responderam que sim, que concordam. Então, é sempre importante ter essa comunicação do farmacêutico com o paciente, orientar sobre os fatores que podem interferir o tratamento, se o paciente é alérgico àquele tipo de medicamento, se o medicamento tem alguma interação com o alimento, com alguma bebida. Outro papel importante também é sempre estar induzindo o paciente a ler a bula, e garantir que ele está saindo assim, da farmácia com pleno entendimento do tratamento, assim para promover a adesão ao tratamento desse paciente. O serviço de farmácia deve assumir um papel complementar ao serviço médico na atenção à saúde. O paciente que sai do consultório com uma receita terá maior resolução dos seus problemas se tiver acesso ao tratamento prescrito e se a prescrição também atender à racionalidade terapêutica.
Então, o farmacêutico, em via de regra, é o último profissional de saúde que tem um contato direto com o paciente depois da decisão médica pela terapia farmacológica. Então, dessa forma, se torna corresponsável pela sua qualidade de vida. Então, o gráfico 9 perguntava, em sua cidade, existem campanhas sobre o descarte correto e uso racional de medicamentos? Aqui a resposta foi bem negativa, né? Porque 70% respondeu que não existe nenhum tipo de campanha. E apenas 30% respondeu que sim, que existia campanha. Então, é um assunto de interesse dos municípios, sendo que promover esse tipo de trabalho, ele vai ter um benefício não só para ele, mas para o paciente. Para ele, porque as pessoas não vão estar indo até nas unidades de saúde pegar medicamentos sem necessidade, e para o paciente, porque ele não vai ter o risco, né, de se automedicar e ter os problemas da automedicação. O gráfico 10 perguntava, em seu ambiente de trabalho, com que frequência aparecem clientes interessados em saber sobre como descartar os medicamentos? Aqui 88,9% também respondeu que era com pouca frequência, apenas 11% respondeu com bastante frequência. Então, como a gente viu ali no gráfico anterior, como não existe campanha na cidade para poder informar a população, se torna uma responsabilidade do farmacêutico orientar e conversar com o paciente na hora de dispensar o medicamento, porque senão ele não vai saber a importância de fazer o descarte correto. Então, esse assunto deve ser bem discutido em conjunto com as farmácias e as unidades de saúde do município, para que esse tipo de informação chegue até a população, assim, né, gerando interesse às pessoas pelo assunto, né? Os projetos de recolhimento dos medicamentos devem ser incentivados, tendo em vista os benefícios que trazem à saúde humana e ambiental. Esses programas são fundamentais, pois não só contribuem com a diminuição da quantidade de medicamentos descartados de forma inadequada, como também propiciam à população uma oportunidade para o descarte de forma ambientalmente segura. Além disso, educar pacientes sobre a destinação adequada é um dos passos mais importantes, e os profissionais de saúde envolvidos no processo de cuidado devem incentivar os pacientes sobre o uso racional e descarte adequado dos medicamentos e de todos os resíduos de serviço de saúde, que conferem riscos sanitários e também riscos ambientais. Então, agora eu vou para as conclusões finais. Os dados obtidos indicam que o acesso a medicamentos é um importante passo a ser cumprido. No entanto, para que seu uso seja adequado, ainda se faz necessário um acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, com a participação de um profissional farmacêutico. Então, a partir do levantamento de dados, podemos perceber que os profissionais do município de São Gero conhecem o projeto e também promovem o uso racional de medicamentos. Podemos perceber também que o interesse da população do município sobre o assunto ainda é bem pequeno. Grande parte das pessoas não perguntam sobre o armazenamento e, posteriormente, o descarte de medicamentos que não serão mais utilizados. Sendo assim, se faz importante cada vez mais promover campanhas, mutirões de recolhimento de medicamentos vencidos, sendo fundamental a importância, o apoio e o auxílio financeiro de entidades governamentais de todos os níveis. Então, meus resultados foram esses. Eu queria finalizar minha apresentação, dizendo meu muito obrigada pela atenção, e agora eu fico à disposição da banca. Muito bem, Tamara. Parabéns aí pela apresentação. Dentro do tempo previsto, como a gente já tinha programado, então, só para ficar ciente aqui, deu 17 minutos e 40 de apresentação, então está dentro do tempo aí. Então, eu já passo a palavra, inicialmente, aí para as professoras fazerem a avaliação. Não sei quem gostaria de começar, mas podemos passar aí, vamos começar com a Tamires, depois com a Jéssica, pode ser? Pode ser.
Então Tá tá, fica à escutando? vontade. Sim. Sim. Tá escutando aí, Tamara? Toma uma aguinha aí, eu esqueci de falar, pode tomar uma Tudo aguinha. certo, eu já estava tomando durante porque eu estava com mais tempo hoje. Beleza, então. Fica à Vou vontade. aumentar o volume aqui. Eu pensei, eu corrigi o TCC no Word, então acho que eu vou compartilhar a tela e vou perguntando, pode ser? Pode, aham. Porque daí eu não me perco, né? Acho que isso fica melhor e daí fica mais visível também, tá? Tranquilo. Conseguindo ver? Aham. Vamos lá, então. Tamara, então, parabéns pelo teu trabalho. Eu achei um tema bem coerente, né? Até porque está associando junto com o nosso programa do Reciclando Medicamentos, que a gente tem que fortalecer ele cada vez mais, enfim. E como a gente viu, torná-lo mais, levar mais conhecimento das pessoas com relação a esse trabalho, né? Porque os profissionais em si têm algum certo tipo de conhecimento, mas pelo que a gente notou aqui, ainda falta um pouquinho mais de informação para eles, tá? Eu fiz as correções e depois eu vou mandar para o professor Adalberto e ele te encaminha com relação a gramática, enfim, né? O que eu achei eu fui olhando. E eu vou te perguntando algumas coisinhas, tá? Eu vi ali que na tua apresentação tu colocou objetivo, a justificativa, objetivo geral e específico. Eu senti falta disso aqui no resumo, tá? Eu acho que é bem importante. Só colocou aqui, por exemplo, o objetivo desse trabalho, né? Então, e no decorrer também do trabalho em si, tu também não citou objetivos específicos, só colocou objetivos. Tá? Eu acho que é bem importante tu colocar. Uma pergunta, Tamara. Aqui você coloca uso racional no município de São Lugero, mas tem uma outra parte do texto que você coloca em um município, se eu não me engano, foi do sul do estado. Não sei. No Santa Catarina, acho que eu coloquei. Daí eu não sei se tu quer conversar com o Adalberto para fazer uma padronização dessa descrição, ou vocês adotam, por exemplo, São Lugero ou em um município do sul, né, do estado. Eu acho que talvez ficaria legal. Que não foi especificado se era em São Lugero ou em outro município, né? Isso, não sei se vocês querem expor a cidade, enfim, ou não, mas daí talvez, né. E daí, com relação aos CCCs, eles também pedem para colocar o método de pesquisa aqui no resumo também, que não foi colocado, né. Se é uma pesquisa exploratória, enfim, descritiva, tem que ser colocado também, tá? Nos teus objetivos, tu fala que, na verdade, vocês vão questionar os farmacêuticos se há conhecimento sobre a logística do programa Reciclando Medicamentos. E eu senti falta dessa pergunta nos resultados e discussões. Foi feita essa pergunta para eles ou não? A logística não, perguntava se eles conheciam o projeto em si, né? Pois é, porque assim dá a impressão logística, né? Então, por exemplo, vocês sabem como que é feito o recolhimento, para onde que vai o destino desse medicamento, mais nesse sentido, né? Parece que faltou um desencontro nesse sentido, sabe? Daí não foi colocado no questionário. Daí ou vocês tiram talvez a palavra logística, né? Tá. Acho que é isso. Ô, Tamires, Oi. só vou pedir para te tem como te voltar no resumo ali só para mim ver novamente uma coisa? Sim. Tá aqui, isso. Aquelas questões que a gente tirou direto das provas da análise, científicas, Tá, né? beleza. Eu estava vendo aqui, pensei que estava faltando informação, mas tá. Sim, em relação aos outros anos, eu achei a média baixa. Eu também achei a média baixa. Geral, porque na verdade. Aqui, eu não sei, né? É uma questão de entendimento, talvez, mas aqui você coloca o problema da automedicação é universal e não há como acabar com ela. Eu achei muito enfático, assim, não sei, né? Dizer que não tem como acabar com a automedicação, talvez é difícil acabar, enfim, né? Só mais questão de descrever mesmo, tá?
Aqui, Tamara, aqui mais lá para frente, não sei se tu esqueceu de citar, mas, por exemplo, esse parágrafo aqui, ó, tu não citou referência, tá? E tem artigos que falam, né, nesse sentido aqui, bem parecido, enfim, né? Eu acho que ou tu reescreve, ou tu cita a tua referência, tá? Porque colocando dessa forma, talvez possa ter problemas, enfim, né? Então, acho que tem que falar com as tuas palavras, né? Ou então reescrever, tá? Agitada aí hoje. Ai, não, aqui sempre é, né? A Carla não tá aí, pelo jeito. Aham, é isso mesmo. Tá. Aqui eu só coloquei para reescrever, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Aqui, novamente, tem que citar referência, eu reescrever de novo, tá? Aqui eu achei um parágrafo bem grande para ter uma referência só, talvez colocar mais de um autor, enfim, ou desmembrar esse parágrafo. Eu senti falta, gente, aqui na introdução, de falar um pouquinho do programa Reciclando Medicamento. Não sei se ficaria muito extenso ou não, qual a opinião de vocês, né? Mas, enfim, nesse sentido. Aqui que eu coloquei que cita o município de Santa Catarina, que eu já falei ali, tá? Aqui, ó, os questionários da pesquisa foram elaborados buscando englobar, né? E tem uma frase igualzinha aqui embaixo. Os questionários da foram buscando englobar, então talvez tu faça uma junção dessas duas. Ficou repetitivo, né? Ficou, na verdade, igual, tá? Aqui, só uma questão de curiosidade. Tu falou que foram feitos 10 questionários, né? As farmácias possuem 9 farmácias em São Diário. Foi feito com a farmácia do Postinho também? Não, aqui tem farmácia que tem 2 farmacêuticos. Ah, tá. Daí os que tinham, que quiseram participar, eu deixei participar também. Tá. Daí. Ah, tá, entendi. Tá. Então, pessoal, ano que vem vai ser aqui, ó. Esse ano a gente Aqui talvez seria legal colocar, faz quanto tempo que tem o programa Reciclando Medicamentos em São Diário, vocês sabem? Faz tempo. Eu não sei de certeza, acredito que uns 6 anos. Ele disse assim, né? Acho que 3 ou 4, né, Alberto? Uns 3 anos já. 3? É bastante, assim, para o pessoal já não... Tem alguns que não sabem, enfim, é bastante tempo. Talvez até correlacionar, né? Faz 3 anos. Aqui tu fala, porém, como mostra alguns estudos, parece que ficou faltando, talvez tu citar o estudo que tu quer falar fica mais embasado, sabe? Eu tô no tempo, Adalberto. Me perdi aqui. Não, tá no tempo. Não sei se tu ouviu eu levantar o dedinho, mas tá no tempo. Não vi. Tá. Tá, então aqui, né, como a gente já trabalhou em farmácia, né, só para comentar que você orienta como deve ser feito, 80% diz que sim, né? Só que eu achei esses números bem altos, né? Então, a gente sabe que na realidade, às vezes, não é bem assim, talvez. Na correria, enfim, a gente tenta, né? Mas não é bem assim, vem um cliente depois do outro. Aqui, de novo, tá, gente? Tem que citar ou reescrever, porque tá parecido com outro trabalho. Aqui também. Aqui eu achei um parágrafo um pouquinho grande. Aqui. Aqui também tem que reescrever. Que eu só falei que se quisesse poderia citar a retenção de receita, né?
Aqui, tu fala que através do questionário que a maioria da população conhece o projeto. Eu não sei, fiquei meio assim com essa tua frase, porque tu entrevistou, na verdade, foram os farmacêuticos, né? E foram 10 farmacêuticos, né? Não quer dizer que esses 10 farmacêuticos orientaram toda a população, a maioria da população, não sei, eu achei um pouco, com 10 pessoas, não sei se dá para falar isso. Aqui tá, tem que reescrever de novo, tá? Aqui também. Nossa. Aqui eu coloquei, ali pode ser colocado ali ou no final, né? Ou nas considerações finais, onde vocês falam sobre aqui importante promoverem campanhas, mutirões, enfim, né? Talvez seria interessante fazer essa parceria maior com aqui, nossa, do Univave com a prefeitura, no sentido de divulgar mais esse, não sei, de alguma forma divulgar. Porque como a gente viu que está faltando bastante informações para a população, né? E aqui eu coloquei que parece que faltou um fechamentozinho com os teus objetivos, Tamara. Talvez você coloque lá, volte lá nos teus objetivos, olhe ele e veja se os objetivos estão fechando com tuas considerações finais, porque parece que está faltando alguma coisinha ali. Tá? Certo? As minhas observações eram essas, tá? Então, se a professora Jéssica quiser continuar. Beleza, Tamires. Então, muito obrigado. Acho que a Tamara já anotou ali também, né? Eu posso mandar também qualquer coisa, tá? Se vocês quiserem. Tá, não. Se puder mandar também fica melhor ainda. Se mandar é melhor ainda. Agradeço aí pelas considerações aí, sem dúvida vão deixar muito melhor o trabalho aí da Tamara, tá? Tá certo, obrigada. Obrigado. Eu preciso sair aqui ou tu já consegue compartilhar, Jéssica? Já compartilhei. Não sei se está aparecendo para todo mundo. Agora apareceu. Já tá. Muito bem. Vocês estão chique compartilhando as coisas tudo aí. Eu ainda não fui à banca, mas não sei se eu vou compartilhar. Mas é uma opção boa. Fica mais visível, né? Fica à vontade aí, Jéssica. Obrigado. Então, Tamara, Adalberto, meus parabéns pelo tema. Como a Tamires já falou, é um tema muito importante. O ano passado eu já participei de uma banca do Adalberto, né, em que teve também a participação do projeto aí, né, Reciclando Medicamentos, um projeto muito importante para a nossa região, e na realidade é um achado aqui para a nossa região, porque muitos locais no Brasil não tem nada parecido com isso, e como a Tamara própria explicou no trabalho dela, o descarte é feito pela consciência da própria pessoa, porque ela não tem nenhum processo de conscientização, né, de saber como que é feito o descarte de medicamentos hoje em dia. Bom, Tamara, então vamos lá. Basicamente aqui as correções do texto, elas vão ficar no texto, vai ser enviado para o Adalberto vai enviar para ti, e vamos ver as considerações que tem aqui, além das correções, dessas correções. Aqui, Tamara, nessa parte, ela fica na página 4, repetindo uma parte que vem logo acima. Tu bota aqui assim, ó, dentre situações podem estar envolvidas com automedicação e tu cita as situações. E no mesmo tópico, tu já tinha citado aqui, ó, existem várias maneiras de automedicação ser praticada. Então, conciliar essas duas partes, ver o que não tem em uma e o que não tem na outra e unir elas. Eu acho que até no local que tu colocou aqui em cima, melhor do que lá embaixo, porque aqui tu já demonstra as formas de automedicação, né, que pode ser praticada. Eu já botei ali para ti. Aqui, ela já tinha falado, né, em relação à referência, que ficou sem referência essa parte. Aqui
eu senti a falta, eu não sei se a Tamires chegou a falar, porém, como mostram alguns estudos, ainda existem dificuldades para tratar do assunto. Então, que estudo? E citar alguns estudos, pelo menos uns 2, 3 estudos que embasem isso que você diz, né? Porque tu tem que embasar, já que tu diz que existem alguns estudos, pelo menos citar alguns estudos que embasem isso. Aqui, ó, antes do gráfico 3, você cita assim, ó, assim questionamos os profissionais se eles informam aos pacientes as possíveis consequências do descarte indevido de medicamentos. 90% respondeu sim. Então, provavelmente aqui foi erro de digitação, né? Foi. Isso, são 80% responderam sim. Eu até ia questionar se talvez estivesse errado no gráfico, mas como o gráfico está aqui, né? Só para fazer a correção aí. Aqui também a citação, apesar de tu ter citado a portaria, né? Mesmo assim, fazer a citação dessa portaria, né? Aqui não está aparecendo algumas partes que eu grifei em rosa, depois vai aparecer para ti. Mas são as mesmas partes que a Tamires tinha grifado. Deixa eu ver aqui se vai aparecer se eu clicar em cima. Que são partes que eu, principalmente na discussão, Tamara, eu senti que são partes que elas estão muito semelhantes do artigo da onde você retirou. Então, eu peço que tu reescreva e o que eu senti falta realmente. Por exemplo, assim, ó, tu tem todos os dados, tu tem tudo ali, tu tem os teus dados, que são dados bons, tu tem os dados dos estudos que tu está comparando, mas o que faltou para mim é fazer uma discussão entre teu estudo e esses estudos que tu coloca os dados. Porque a gente começa a ler e, para mim, parece que tem muita informação, mas falta ligação entre elas. Então, eu queria que tu fizesse um pouco de ligação com as tuas próprias palavras. Porque quando tu está discutindo, nem sempre tu vai precisar utilizar as palavras de algum autor. Muitas vezes tu pode utilizar das tuas próprias palavras. Porque tu vai tirar a discussão, a conclusão que tu teve do teu estudo e desses estudos que tu está avaliando. Então, eu acho que tu podia fazer isso. Tu tem tudo aí, é só reorganizar, sabe? Tu não precisa ir atrás de mais referências, de mais nada, tu tem tudo. É só tu fazer essa parte de conseguir fazer a união dos teus dados, fazer com que o texto, ele fique fluido. Os teus dados, os dados de tal autor corroboram com os nossos dados, porque eles demonstram isso, isso e aquilo. Porque aí você faz uma interligação e você torna a leitura mais fluida, digamos assim, tá? Então, assim, ó, a minha principal contribuição, até depois vai aparecer para ti. Aqui no meu texto, eu não sei por que não está aparecendo. De vez em quando, quando a gente compartilha as coisas, ele não aparece. Apareciam as partes em rosa, em que eu peço para te mudar, então para ti vai aparecer. E fazer principalmente isso, essa interação dos dados e reescrever essas partes que estão muito semelhantes. Tá bom. Tá bom? Seria isso. Tá. Obrigada. Eu vou deixar tudo anotado para depois arrumar. Beleza. Então, Jéssica, obrigado pelas considerações aí também para a Tamara. Bom, então vamos agora às minhas perguntas, né? Para a Tamara. Essa parte a gente não ensaiou, né, Tamara? Como assim? Como assim? Na verdade, só quero dizer assim um pouquinho, né, sobre a Tamara, dar os parabéns para ela pela dedicação que ela teve, né, principalmente aí desde a escolha do tema, quando a gente começou as conversas lá em, acho que foi fevereiro, já março, por aí, a gente já começou a discutir. Então, a Tamara, ela participou um tempo conosco na pesquisa, né, Tamara? Lá em 2015, quando a gente iniciou o núcleo de pesquisa aí no Unibave, ela junto com a Carol, que eu lembro, ficaram um bom tempo ali no nosso núcleo de pesquisa, e eu acho que deu para aprender bastante coisa, tanto que ela demonstrou aí um certo conhecimento e preparo em estar fazendo esse TCC. Não teve muitas dificuldades, né, de forma geral, mas, mais uma vez, assim, eu acho que o TCC ele vem para refletir um pouco do que o acadêmico se esforça, né, durante a sua graduação,
E quero desejar aí todo sucesso do mundo para a Tamara, né, dizer que ela sempre foi uma aluna muito dedicada, né, e vai continuar assim na sua vida profissional, espero eu. E agora nós vamos aguardar um pouquinho, vou pedir para a Tamara aguardar um pouquinho, né, a gente vai fazer uma ligação aqui com as professoras para a gente conversar um pouquinho sobre o teu TCC, tá, Tamara? Dá uma guardada aí, fica tranquilo. A gente já volta. Tá.
Muito bem, então, Tamara está nos escutando aí? Tô. Então, tá, a gente fez aqui uma conversa, né, entre os membros da banca. Eu acho que a Jéssica ainda está compartilhando, não? Acho que Voltei. eu acho que tem alguém, acho que a tua tela não ficou compartilhando, Jéssica, que ainda está aparecendo. Pelo menos está um preto. Ah, agora sim. Então, assim, Tamara, entre conversa com a professora Jéssica, a professora Tamires aqui, né, a gente conversou aqui, viu, aí vai solicitar que tu faça essas alterações, né, que foram ponderadas aqui pelas professoras para conseguir entregar a versão final, certo? Já num padrão um pouco melhor do que foi apresentado agora. E, assim, aí a gente, né, em consenso, vocês sabem, a gente não tem como dizer nota no primeiro momento, né? Então, mais para frente, vocês vão acabar sabendo da nota. Hoje, então, a gente só avaliou essa questão, né? E a gente considerou, então, que o teu trabalho, ele foi aprovado. Certo? Então, pode comemorar aí, por enquanto. Se tu quiser deixar algum recado aí para alguém, falar alguma coisa a mais, fica à vontade, tá? Não sei, eu acho que eu não passei o link para ninguém assistir, mas eu queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram ao longo desses anos, minha família, meu pai, minha mãe, meu namorado, foi muito paciente comigo. E era isso, estou muito feliz. Tá aliviada? Eu estava com medo porque eu não pensava na possibilidade de reprovar, né? Mas aí vocês saíram assim, ai meu Deus, tem a possibilidade sim, tem um monte de coisa para arrumar. Sempre tem, mesmo na banca sempre tem, né? Mas, enfim, teu trabalho estava legal, assim, tem que fazer essas alterações, né, que são bem importantes. Então, a gente vai depois sentar novamente, conversar, reescrever alguns pontos para entregar depois um trabalho legal e também pensar aí lá na frente numa futura publicação, né? De repente desse teu trabalho aí em algum evento, né, no Unibab ou fora do Unibab. Certo? Certo. Tá gravado, depois se tu quiser a gente tenta ver se disponibiliza aí para te mostrar para tua família. Tá bom, então. Qualquer coisa. Tá certo, Tamara? Obrigado, uma boa noite aí. Bom descanso, agora pode descansar. Glória a Deus, vou começar a dormir. Vou fazer um print aqui, né, da nossa uma fotinha, ver se fica legal aqui, para finalizar, né? Tá bom. Então vamos lá, sorriam, 1, 2, 3 e... Aê, pronto. Tá gravado. Certo. Valeu, Tamara. Parabéns, Tamara. Sucesso na tua carreira, tudo de bom, tá? Obrigada a todo mundo. Precisando da gente, estamos aqui. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Jéssica, Tamires, obrigado. Obrigada, e agora vamos professor. para a próxima. Vamos, deixa eu só parar a gravação aqui. Isso, por favor.